E aí, galera, beleza? Estamos aqui para mais um Avicast. Eu sou o professor Michel e estou aqui com meu querido companheiro amado. Salve, salve! Cláudio, prazer, Avicenners, saudades. Hoje temos a honra de dividirmos a mesa com nossa querida fantástica Mulher Maravilha. Olá, gente. Angélica. Obrigada pelo convite. Olá, prazer. Muito bom estar aqui com vocês. E temos também a que vai emparedar a Angélica aqui. Ela veio com essa proposta hoje, viu, Michel? Ouvi rumores. Manu Campos, seja bem-vinda, Manu. Oi, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui e de fazer parte dessa roda de conversas com pessoas que eu gosto tanto. Alô, você que é do Segundo Delta, compartilha aí esse podcast, hein? E, para deixar claro, não poderíamos fazer, como já fizemos anteriormente, com o nosso querido professor Alexandre. Professora Angélica estava background. Hoje os papéis se invertem. Nosso querido professor Alexandre Olha lá, ele tá num está papel ali, aristocrático. aristocrático, sério, num trono, como sempre. sério. Lindo, maravilhoso. Introspectivo. Muito sério, extremamente sério. E eu vou crescer, mas vamos pular essa parte. Mas é que ele é tímido também, né, Michel? E eu vou crescer mais se ele é tímido. Querida Angélica, obrigado pela sua presença, obrigado por dispor do tempo para Obrigada estar a aqui vocês. conosco. E aí, começamos com aquela pergunta clássica. Mas a Angélica come glúten, né? Escondido, mas como? Nossa, deve ser uma guerra lá, gente. Ô, Angélica, quem é a Angélica na fila do pão? Sem glúten. Pão com glúten, sem glúten não, como pão com glúten. Acho que eu sou uma pessoa muito apaixonada pela ciência, pela física. Amo dar aula, não me imagino fazendo outra coisa a não ser dar aula. Adoro ver o sorriso no aluno quando ele entende alguma coisa. E sim, eles entendem, né, Manu? Sim. Foi uma intimada, você entende, né, Manu? Sou essa pessoa apaixonada pelo Alexandre. Loves in there. Ai. Apaixonada pela minha família. Sonhadora, né? Muito sonhadora. Quero conquistar muita coisa ainda. Pretendo. Pra mim, cara, física é uma das disciplinas mais difíceis foi a disciplina mais difícil da minha vida. E a pergunta que eu quero fazer pra Angélica é: física é difícil ou não? Sim e não. Se você tiver aula comigo, não. Boa! Se saiu bem. Sensacional. Eu acho que a física, ela explica a natureza, né? Assim como a biologia também, mas a física, ela vai mais para os fenômenos naturais. E quando você tenta trazer esse entendimento para o aluno, tenta trazer ela, acho que mais contextualizada na prática, acho que fica mais fácil de você entender. Ela tem um pouco de matemática, já que a matemática é a linguagem universal, né? Então, além da teoria, a gente tem que deduzir fórmula, tem que ter um pouquinho de cálculo, né? E aí, acho que é onde dificulta um pouquinho mais, onde os alunos têm dificuldade. Não vou colocar a culpa na matemática só, né? Eu ia falar, né? da matemática. Não é culpa então. da matemática. Mas a gente precisa da matemática. Então, acho que aí vem um pouquinho a dificuldade dos alunos. Mas eu sempre tento trazer ela mais contextualizada para o dia a dia do aluno. Porque tudo tem física, né? É. E acho que no final das contas, ela se torna mais difícil quando ela fica mais descontextualizada, né? Exatamente. Então, acho que se você consegue contextualizar, acho que fica mais fácil. Eu vejo você entrando de bike, por exemplo, na sala de aula, e eu fico lembrando, poxa, se eu tivesse uma professora como essa lá atrás, né? Porque, quem sabe eu odiaria menos. A bicicleta do aluno tem muita física, né? Tudo tem muita física. Então, sempre que dá para contextualizar, nem sempre dá, né? Porque a gente tá atrasado nas apostilas. Sim, sempre. Né? Mas sempre que dá, acho que fica bem interessante. Acho que fica mais palpável. Eu não tive isso, mas eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre procurei, né? Então, eu tento trazer isso pro meu aluno hoje em dia, porque é difícil. Angélica, mas fala pra galera teu histórico, assim, onde você se formou, quando você entrou. Você já pensava em dar aula, ou de repente, no meio do curso, veio aquela mordida da cobra pedagógica? Como é que foi? Os meus pais, eles não estudaram, se eles fizeram. Meu pai fez o ensino fundamental 1, minha mãe só até o ensino fundamental 2, né? O que hoje é o 9º ano. E na concepção deles, eu ia trabalhar, assim, tipo, ia sair do 3º colegial, já trabalhar, né? E aí eu falei pra minha mãe, quero fazer graduação. Ela não tinha muita noção do que era graduação, mas eu tinha como objetivo entrar na USP. Eu sou de São Carlos, eu passava ali perto e achava ela linda, né? E falei, acho que eu quero estudar aí, né? Aí eu fui procurar me informar a respeito, porque eu sou de escola pública e eu não tive nenhum auxílio, né?
os professores queriam que a gente terminasse o colegial. Fizesse um curso técnico, né? Antes era muito comum um curso técnico, aqueles cursos de computação, né? Tudo mais. Para as meninas era tipo de secretária, né? Secretariado secretária. bilíngue. Eu ia falar Isso. secretariado bilíngue. E a minha mãe queria que eu fizesse isso e tal. Eu falei assim, mãe, mas eu acho que eu quero estudar, tipo, fazer faculdade. Aí comecei a escolher curso, né? Os meus pais, eles nunca me influenciaram em nada. Falou, não, tipo, vai fazer o que você quer, a gente vai te apoiar. Eu não tive aula de história, eu não tive aula de biologia, né? Eu lembro que a minha professora de biologia, ela pedia pra gente colocar as notas de acordo com se a gente gostava ou não dos alunos. Então, era a gente que fazia aquela caderneta, né? Antigamente. E eu tive um professor de física, que foi o Marco Aurélio, e ele dava aula. E ele tinha uma lousa linda, coisa que eu não consegui até hoje, mas enfim, eu me inspiro nele. A minha lousa não é muito boa. Mas eu ficava, assim, apaixonada na aula dele, sabe? Ele conseguia me cativar muito. Eu falava, nossa, acho que eu quero ser igual a ele, assim, tipo... E aí ele me inspirou, eu fui conversar com ele. Ele falou assim, vai fundo, é um curso difícil, né? Mas não é impossível. Se você tem isso como objetivo, faz. Só que eu saí do ensino médio sem base nenhuma. Então, eu tive que fazer cursinho. Aí, eu fiz um ano de cursinho e entrei no curso de licenciatura. E eu já sabia que eu queria fazer física. Daquele professor, do Marco Aurélio, eu já sabia que eu queria dar aula de física. Não queria para a carreira acadêmica, nada disso. Aí eu entrei no curso de licenciatura, já sabendo que eu queria habilitação em física. Meu segundo ano, eu comecei a monitoria. Então, já no meu segundo ano, eu fui para a sala de aula. E, em contrapartida, os meus amigos estavam fazendo iniciação científica. E eu estava na sala de aula. Aí eu falei assim, eu quero experimentar a iniciação científica, a pesquisa. Aí eu fui para o meio acadêmico e tive uma orientadora, que foi a Cibele, adoro ela. Sempre me inspirou muito também. E eu estava até conversando esses dias com a Lê, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas você é uma mulher no curso de física e tudo mais. Lá na USP, no meu curso, eu não sofri nenhum tipo de preconceito. Até porque eu acho que a Cibele me influencia muito. O grupo de pesquisa dela era basicamente de meninas. Tinha pouca, mas tinha. Eu estudei, me dediquei, eu fui fazer história da física. Olha só, né? Aquela menina que não tinha história, tinha que correr atrás. Começa com o Newton, será, Angélica? Não? Começa com o Newton. Aí a gente tinha um projeto de contextualizar a física moderna, né, através da história e trazer para o professor, ajudar o professor em sala de aula a montar suas aulas. Era muito legal porque eu estava mais na parte da física solar, né? Trabalhava no observatório também, fiz pesquisa, participei de vários congressos, vivenciei muito essa parte acadêmica. Mas no último ano tive que fazer estágio, então tive que conciliar a iniciação científica, o meu projeto, com a sala de aula. E aí eu falei, não, a minha paixão é pela sala de aula, né? Ter que dar as aulas no estágio. E aí eu falei para minha orientadora, não quero mais. Eu vou me formar e vou para a sala de aula, né? Ela falou, nossa, eu lembro até hoje dessa fala, né? Ficou muito guardado, né, amor? Mas você vai deixar tudo o que você conquistou, toda a sua carreira acadêmica? E ela ainda usou um termo que me deixou um pouco chateada. Se rebaixar ao ensino? E eu falei, não, mas eu escolhi fazer licenciatura, eu escolhi estar na sala de aula e é lá que eu quero. Até porque quando eu fui para a sala de aula, eu vi que o meu projeto estava muito descontextualizado do ensino. Eu tentava ensinar física moderna. E o aluno, ele não sabia a física clássica, newtoniana. Uhum. Quando eu cheguei na sala de aula, que eu falei que era professora de física, isso me marcou muito. Eu tinha preparado uma super aula. E aí, eu cheguei e falei assim, oi, Angélica. Oi, pessoal, meu nome é Angélica, sou professora de física. Eles assim, professora, que horas a gente vai pra quadra? Já pode sair? Aí eu falei, oi? Física. Eu falei, gente, vocês estão confundindo, não é educação física, é física. Né? Então eu falei, poxa, eles não tinham, e era um segundo colegial, poxa, e eles não tinham tido física, sabe? Então eu passei isso tudo para ela e falei, não, eu preciso estar na sala de aula, eu vim de escola pública, eu quero estar na escola pública. E aí eu me formei e fui para a escola pública, fiquei 3 anos trabalhando num distrito lá em São Carlos, que é Santa Eudóxia. É uma escola quase rural, assim, né? Porque ela é bem afastada da cidade e foi tenso. Foi muito tenso, eu fiquei 3 anos e saí do cargo e foi onde eu ingressei na escola particular. Eu me sinto mal às vezes, porque, como eu falei, eu vim da escola pública, eu queria continuar na escola pública, mas não consegui. Engajando um pouco do que você falou como professora,
Eu lembro que no Dia Internacional das Mulheres, você e a Dai chamaram a gente pra quadra e vocês falaram um pouco da experiência de vocês como mulher e, em especial, como professoras mulheres. E eu lembro que você falou um pouco da sua dificuldade por ser professora da área de exatas, uma área que é preenchida majoritariamente por homens. Como que foi o seu processo de amadurecimento para lidar com isso? Você acha que no começo era muito diferente de como é agora? Ou você acha que houve uma grande mudança estrutural mesmo para maior inserção da mulher na parte da ciência? Assim, na graduação, como eu falei, foi bem tranquilo, assim, sabe? Eu fiz que os professores, assim, a gente nunca teve distinção, sabe? Tinha poucas meninas, mas foi tranquilo. Até porque, como eu falei, né? Eu tive uma grande orientadora, um nome de peso lá no instituto, então foi tranquilo. Escola pública, concurso, você assumiu o cargo, ok. Agora, na particular, é indicação. Okay. E o Alexandre, ele começou antes de mim, na particular. Então, quando eu fui começar, ele entregava meu currículo, ele falava, olha, minha esposa é professora de física. Ah, tem vaga para ciências. Mas ela é professora do ensino médio, porque é física. 2, né? Não, mas é Fundamental 2, né? Então, foi muito difícil o meu início, sabe? O pessoal recusava, não, mas tem que dar aula de ciências, é professora de Fundamental, porque é mulher. Eu já ouvi pessoa falando assim, mas eu não vou te contratar porque eu acho você bonita e você vai chamar a atenção dos alunos. Sabe? Ou, mas você vai ficar grávida. Eu já ouvi isso. Você vai ficar grávida e vai ter que deixar a turma. Como que você vai assumir um cursinho? Ou, mas professora, mulher, né, de ciências, tem esse dom materno e tal, então vai ter que ficar, né, cuidando das crianças e tal. Então, foi muito complicado. Hoje, a gente, né, começa a mostrar o trabalho, né? E acho que as pessoas conseguem reconhecer o meu trabalho. Não é fácil ainda. Mas melhorou um pouquinho. Ô, Angélica, e a sala dos professores? Porque, beleza, isso aí com relação a quem contrata ou quem tá dentro dessa estrutura de contratação dentro das escolas particulares. E a gente sabe que a sala dos professores é um ambiente masculino, né? Do ensino médio total. Do ensino médio masculinizado total. Você percebe esse machismo também dentro da sala dos professores? Com certeza. Alguns comentários, às vezes, inapropriados, ou tipo, não vamos falar isso porque tem uma mulher ali, sabe? Isso é bem ruim ainda e acontece. E tem dia que eu tô sozinha, né? Às vezes a gente tá com outras professoras, é raro, mas uma ou duas, mas acontece. Ainda hoje. Dá uma equilibrada, né? De quinta dá uma equilibrada. Isso. E a Renata, exatamente. Aí tem os dias que eu tô com a Lê e tal, né? Que também fica mais tranquilo, mas às vezes eu tô sozinha e é complicado. Deixa eu fazer só uma observação. Desculpa estar monopolizando o microfone, mas eu queria fazer uma pergunta pra Manu. Você acha que a Angélica, como professora, ela te traz uma referência, um conforto maior, falando em representatividade dentro do ambiente escolar? E se sim, ou se não, como que isso se manifesta, você acha? Mas você diz a Angélica por ser Angélica ou ela por ser mulher? As duas coisas, por ser quem ela é como pessoa e também por ser mulher. Olha, como mulher eu acho que sim. A gente, pelo menos eu, a minha vida inteira, a maior parte dos meus professores de exatas, de ciências, foram homens. E eu acho que pra gente, mulher, é muito mais confortável ter uma mulher ensinando pra gente. Por exemplo, na parte de biologia, eu lembro que era diferente um pouco o tratamento de homem como mulher. Porque você se identifica mesmo com aquela pessoa que tá explicando. E a Angélica, comigo, a gente sempre se deu muito bem. Então, pra mim é uma coisa especial mesmo. Eu me sinto mais confortável, mas eu também percebo essa discrepância que tem entre as meninas e os meninos, por ela ser uma professora e uma professora bonita. Então, eu acho que esse machismo meio enraizado, não acontece só entre os adultos, com os professores ou com quem contrata ela. Mas eu percebo isso com os meus próprios colegas mesmo, sabe? Eu lembro que o meu pai falava da época dele, que era bem pior, assim, que alguns alunos assistiam às aulas não porque queriam estar assistindo, mas só porque, nossa, hoje vai ter aula dessa professora bonita, então eu vou assistir. Eu acho que melhorou um pouco hoje em dia. Eu me sinto melhor e me sinto bem sabendo que tem uma maior inserção das mulheres na ciência hoje em dia, mas eu ainda reconheço que elas não são valorizadas da forma como são. E que esse machismo enraizado ainda persiste mesmo nos dias de hoje, sabe? Sim, legal. Bom saber isso. Já que estamos aqui, o assunto é livre. Cuidado, Michel, não é tão livre assim, né? Não, vou fazer uma analogia padrão sitcom americana. O Ale ou o seu Sheldon? Um padrão Big Bang Theory.
Ele é. O Ale é o seu Sheldon? É o meu Sheldon. Ele é sistemático em casa? Muito. Vou contar o episódio de ontem. Inédito, Ontem. história inédita. O melhor é que ele não percebeu. Ele não percebeu. Ontem. O que eu Ontem, fiz ontem? Ele tá Ontem assim, foi um meu dia Deus normal. do céu. Peraí, não, eu fiz tudo direito, não é possível. É. O que eu fiz? alguém mandou um exercício pra ele, que não tava conseguindo resolver, falou: Alexandre, me ajuda. Acabou o dia pra ele. Ele tinha coisas a fazer, tipo lavar a louça pra me ajudar, porque eu tinha que buscar o carro na revisão. Ele deixou tudo, sentou lá no tablet dele e ficou 2 horas matutando no exercício. Eu cheguei e falei pra ele, mas ele fez. Ele fez. Exercício do que? Do ITA, da Alemanha? Probabilidade, análise combinatória, sei lá, enfim. E aí eu falei pra ele: Alexandre, estou indo buscar o carro, o meu Uber tá chegando. Ele assim, ok. Dei um beijo nele, ele nem reagiu e fui. Estava na concessionária pegando o carro da revisão, ele me ligou: amor, Uber chegou? Eu falei: amor, já tô pegando o carro, eu falei pra você. Mas ele estava no mundo dele, ele é. Estava ele e a equação. Aí ele e a equação. Probabilidade. É, exatamente. Ele é o Sheldon. Eu lembro que vocês me contaram já uma vez de como vocês se conheceram. Eu lembro que no começo vocês não se davam muito bem, assim. Vocês se conheceram no cursinho, né? Eu ia perguntar como que é trabalhar com o seu marido hoje. Não sei se vocês trabalham em todas as escolas juntos, mas como que é? Às vezes tem uma rixa, vocês discordam de alguma coisa, é o mais confortável, assim. E é só pra Angélica, não é pra você responder, viu, Ale? Já teve a sua chance. Vou não é contar você a verdade. A sua Manu não fez essa pergunta. A minha Manu tá fazendo. Olha, a gente trabalha aqui em outro colégio em Ribeirão, mas é muito tranquilo, gente, de verdade. O Ale, acho que por conta de escola, assim, a gente não briga, né? É muito difícil a gente brigar, de verdade. A gente é um casal que se dá muito bem, eu vejo muito dele, assim, um amigo. A gente tem muita coisa que a gente gosta, assim, discorda de poucas coisas. E quando eu tô irritada, ele começa a rir da minha cara e... Enfim, acabou. Aí vem uma pergunta que o povo quer saber. O povo. O povo mesmo. Essa é o povo. Fala a verdade, olhando pra câmera, você ri das piadas dele? Muito! Eu dou gargalhada, são as melhores Isso é piadas. paixão. É paixão total. Elas são muito Gente, boas. Ele é eu muito dava bom. aula com a Leila em São Carlos às 7 horas da manhã. Nossa senhora, ele já chegava com aquele trocadilho assim, infame. E depois falava das minhas piadas. Falei: nossa, Michel, hoje você exagerou. Eu falei: pelo amor de Deus. Mas eu lembro de uma frase que ele falou pra mim, quando a gente tava começando a namorar, assim, que ele queria ficar com uma pessoa que fizesse ele rir. E eu acho que a gente faz isso um com o outro, né? A gente ri bastante. Eu acho que é por isso que eu escolhi ele, ele me escolheu. E a gente se diverte muito, assim. Tem dia que a gente tá estressado, né? Ah, aquela sala deu um pouquinho de trabalho. A gente começa a falar de trabalho, né? Eu nunca ouvi falar. A gente é professor porque a gente Tem que ganha mandar muito prova, né? Tem que mandar prova, tem que corrigir e tal. Mas a gente conversa. Tem hora que a gente fala: não, chega, vamos curtir o momento e tal. Mas a gente se dá muito bem, assim, E não tem tem... assunto matemático e físico aí no meio ou não? Tem. Muito ou pouco? Tem bastante, na verdade. Tem bastante. Mas por parte dele. Tacou a culpa assim. A gente às vezes, olha, dá pra juntar isso, tal, física, matemática, a gente fica Imagina os discutindo. dois no café da manhã assim. Então, meu amor, passando manteiga assim no pão. Se a gente integrar aquela equação que eu comentei ontem, a gente consegue calcular a velocidade do vento. Não não come pão, não. Pão sem glúten. Pão sem glúten. Pão sem glúten. Vai esquentar o pão sem glúten dele que a gente guarda na geladeira. Várias cantadas matemáticas, físicas. De início tinha, agora não, mas... Agora não. Não é aquela assim, você é o X da minha equação, aquelas coisas assim, né? Ai, meu Deus De início do céu. tinha nas cartinhas, que a gente escrevia a cartinha. Angélica, uma coisa assim, eu tive bons professores de física, eu tive a sorte de ter uma galera que gostava da física e fazia isso de tentar contextualizar no cotidiano, que é uma coisa até que eu sempre pensei na biologia. Chegar e jogar nome, decoreba, não adianta, eu quero sempre mostrar que aquilo tem um propósito, que não está estudando aquilo à toa. Na física, não vou falar que é mais difícil, pelo contrário, física no cotidiano não falta, mas eu acho que o mais chato, não só na física, na biologia, em tudo, às vezes é uma resistência do aluno no meio que a gente encontra hoje. Porque o aluno hoje está naquela coisa de celular e chega informação muito rápido, às vezes informação falsa, e aí ele prefere acreditar numa falsa realidade que está chegando para ele fácil. Isso é uma crítica ao TikTok, vamos deixar bem claro.
Mas tem coisa boa lá, o problema é selecionar. E aí a gente tem que vencer essa barreira. Falar, olha, gente, é assim, o correto é isso, não é tão simples assim, não é tão fácil. E aí você sente essa barreira também na hora de mostrar para eles como é que é a física real e não fake news. Nossa, bastante. Tem muita diferença, né? Quando eu comecei a dar aula, né? Há um tempo atrás, uns 10 anos. E agora, as aulas, estão muito diferentes, né? Porque antes não tinha essa questão de Instagram, né? De celular, né, desses vídeos. E aí é complicado, porque ele vem, eu vi isso. E uma coisa que às vezes eu fico muito preocupada é que ele vem com um livro X do Stephen Hawking, de um vídeo de buraco negro, e ele quer entender aquilo, mas ele não tem base para entender aquilo, porque ele precisa da física clássica, ele precisa entender o básico ali para tentar entender algo um pouco mais complexo. E quando você fala em física moderna também, é um pouco complicado, porque é diferente, né, da newtoniana. Então, é difícil ele entender isso, porque daí ele vai falar, mas você não quer me explicar, você não sabe, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Eu tento, às vezes, usar alguns vídeos, algumas coisas. Porque eu vi que se colocar uma borracha com uma caneta na tomada, vai cair, vai cair a energia do colégio e carrega o meu celular e tal. Então, você tenta trazer isso e falar, não é assim por conta disso, disso, disso. Mas é muito vídeo, é muita coisa. Então, e hoje a palavra da moda é quântico. A dieta quântica, não sei o que é quântico. Tudo quântico, sim. E a galera não entende. Quântica, lá Tudo. Bota o nome quântico, virou um adjetivo, virou um anexo, e aí você justifica tudo. Tudo é lindo. Era de aquário, tudo é quântico isso, quântico aquilo, dieta quântica e não sei o que, tá. E eu falo, peraí, isso aqui não tem nada de quântico. Vamos parar. Exatamente, né? E o gato de Schrödinger, como que funciona? A caixa, né? Tinha uma receita pra fazer o gato de Schrödinger, né? Acho que não sei se eu passei pra vocês o vídeo, mas a pessoa falava pra colocar um gato na caixa. Seguir uns processos, sabe? Então, é umas coisas, assim, absurdas, né? E tem que ensinar, né? Então, o nosso papel, além de ensinar a física básica, é ensinar eles a selecionar essas coisas. Né? Porque não dá pra... A hora que eu vou falar com eles de fotossíntese, que eu vou falar de energia cinética de elétron, que é elétron grande velocidade, tangencia, eles olham pra mim assim... Cara, como você sabe isso? Eu falei, gente, isso aqui é elementar. Não é? Isso é elementar. Tudo bem, eu tomei ferro em biofísica na faculdade, fiz de novo por trauma, aí você aprende mais ainda, detalhe. Mas é só pensar, olha, gente, vamos lá, velocidade, energia cinética, mv²/2 e tal, e de repente você fala... Parece que eles acham assim, biologia é uma coisa, física é outra, matemática é outra, história não tem nada a ver. Exatamente, Michel. Gente, é tudo interdisciplinar. E, por exemplo, quando você vai ensinar, sei lá, cinemática, lá, as equações do movimento lá, né? O que a gente brinca lá do sorvete, né? Função horária do espaço. E você falar pra ele que é uma função do primeiro grau, ele fala, nossa, mas função do primeiro grau é da matemática. Mas é a mesma coisa, né? E você fazer essa junção, às vezes, com a biologia, eles acham que não, que a gente não sabe, que é só um negócio. Física é física, matemática é matemática. Mas no primeiro e segundo ano, isso eu passei mesmo em escola particular. Eles botavam o professor de matemática para dar aula de física. Aí só resolvia. Aí no terceiro ano só que eu fui ter bons professores de física mesmo. E ele foi deduzir pra gente, a partir da forma de velocidade média, ele chegou em V igual a V0 mais AT, depois ele foi pra Torricelli, a gente olhava assim... né? E quando você entende, quando você tem esse brilho nos olhos, aí vai, você apaixona, fala, não, mas é lógico, é assim e tal, move e tal, aqui tem a aceleração, aqui não tem. Então, até hoje eu lembro disso justamente porque o professor explicou física. E fez mesmo. Sentido, né? E eu falo pra eles, quando faz sentido pra você, você não esquece, né? Tem muita coisa, eu falo pra vocês, né, Manu? Não decora, entende. Porque uma vez que você entendeu, aquilo vai ficar. Sim. Agora, se você decorou pra prova, você vai fazer ali e depois já era. Você vai acabar esquecendo. Tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, não vai. E agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vai, Manu, você. Porque, como eu falei, há 10 anos atrás... Era uma aula. Agora mudou um pouco, porque antes eu via um brilho no olho do aluno quando você fazia uma dedução, por exemplo. Agora, hoje em dia, ele pergunta assim, cai no vestibular isso? Não assim. Então me passa o que cai, eu quero saber a fórmula e quero saber fazer a fórmula, né? Não é assim, mano? Alguns alunos é tipo, me fala o que cai no vestibular. Defendendo os alunos. Ixi, lá vem. Olha o corporativismo. Sabe como chama isso aí? Cavalo de Troia. Entendeu? Olha o corporativismo. Eu acho que muito disso também... Quem convidou a Manu mesmo? Pelo amor de Deus.
Eu acho que muito disso também é porque eu, pelo menos, eu sempre me neguei um pouco a aceitar o tipo de sistema educacional daqui do Brasil. Porque pra mim não faz muito sentido uma prova definir se você entra na faculdade ou não. Então, aqui na escola eu tenho muitas matérias que eu gosto, e geralmente as matérias que eu gosto são aquelas que eu me dedico mais, que eu gosto mesmo de estudar, mas tem algumas que eu não gosto. E eu sou o tipo de pessoa, como qualquer aluno, que fala, por que eu tô aprendendo isso? Pra que eu vou usar isso na minha vida? Acho que hoje mesmo a gente teve uma aula de matemática, e daí eu perguntei, pra que usa isso? No dia a dia mesmo, de matemática. Porque eu sei que depois do vestibular eu não vou usar mesmo. Então acho que muito do que vocês, professores, se empenham pra explicar, porque é uma coisa que pra vocês é mágico. Mas pro aluno que não gosta muito, aquilo é irrelevante pra ele. Então é importante saber se aquilo cai ou não no vestibular, pra saber se ele tem que se dar o trabalho de estudar aquilo que ele não gosta. Acho que é mais isso, assim. Então, mano, mas aí é um pensamento que eu coloco na linha utilitarista. Eu falei Você isso. quer ver um propósito simples. Por exemplo, tudo que eu coloco em aula, eu sempre mostro, ó, por exemplo, botânica. Galera tem aversão à botânica. E aí eu falo, bom, gente, se não tivesse planta, não tinha cadeia alimentar, nenhum de nós estava aqui. Acabou o ecossistema, acabou tudo. Segundo ponto, vamos pensar numa coisa prática. Vamos pensar uma coisa na Idade Média. Eu chegava lá com uma planta que era amarga, e aquele velho ditado, né? O que dói cura, o que arde segura, né? Então, só porque era amargo, curava. Então, eu podia pegar agora uma folha de samambaia só porque tem um gosto ruim e falar isso aqui combate tal doença. Charlatanismo puro. Em vegetais, eu posso ter um metabolismo que me permite sintetizar uma molécula que pode ter um potencial inflamatório. Então, a gente precisa pesquisar para ver agora não só a importância daquilo no ambiente, mas ver se pode nos ajudar. Então, você conhecendo as plantas, fala, peraí, esse tipo de planta pode fazer isso. Uma angiosperma tem metabolismo em sua evolução que permite reações mais complexas. Uma briófita nem tanto. Então, eu sei agora que se alguém chegar para mim e falar, olha, esse musgo mágico aqui vai sumir com sua dor de cabeça. Peraí, não tem musgo mágico. Então, você já começa a suspeitar desse charlatanismo que vem agora com as mágicas do Instagram. Sim. Então, conhecimento é poder. Você conhece o mundo à sua volta, você literalmente sabe onde você está pisando, você sabe a importância de preservar, porque de vez em quando o pessoal vira para mim, aqui eu tenho que preservar a Amazônia, vamos botar plantação lá em tudo. Aí eu tenho que falar em sequestro de carbono, em manutenção de biodiversidade, em importância de manter o equilíbrio do ambiente. E aí, se você conhece, você respeita. Agora, existe uma crítica também. Sim, existe um exagero, um detalhe excessivo em alguns pontos, em alguns tópicos, que vem lá dos anos 50. Por aí, né? 50, 60. Desde a modernização do ensino. Pós-Vargas. Pós-Vargas. Então, precisa renovar isso. Só que a gente precisa ter gente competente, gente especializada no Ministério da Educação para fazer isso. E aí tem que entrar a pessoa que tem a formação, não a pessoa por QI, por indicação política. Sim. Então, se nós queremos mudar o sistema, nossa arma é o voto. Então, eu vou votar em quem tem uma plataforma educacional que propõe alterar o que aí está. Porque muitas vezes o pessoal altera só para fazer uma maquiada, só para mostrar alguma coisa. E acho que também, assim, entrando na linha do que o Michel estava falando, eu acho que o conhecimento ele não pode ser só vinculado à utilidade em si. Eu acho que o acúmulo de conhecimento ele é capaz de transformar a realidade que você vive no momento de um desafio, por exemplo. Então, você conseguindo ter a base matemática, básica de conhecimento da ciência da natureza, base de conhecimento das ciências humanas, acho que em algum momento da sua vida pode exigir uma capacidade não necessariamente para saber uma fórmula, mas para conseguir raciocinar logicamente que essa fórmula te estimulou dentro da sala de aula. Eu tenho um pouco de medo, assim, do discurso utilitarista mesmo, de falar assim, e aí, essa fórmula serve para quê? Embora eu também considero que o Michel e a crítica que você fez, mano, tá correta. Tem coisa mesmo que, putz, velho, já passou do tempo, né? Não precisava de tanto. Sim. Por exemplo, semana passada a gente viu o Kirchhoff. Aí você fala, por quê? Né? Eu falei, não cai tanto no vestibular, isso aí vai ser uma prova mais específica. Mas uma vez que você entende ali aquele raciocínio de Kirchhoff, você coloca em prática, você está desenvolvendo o seu cérebro. E você vai criando um raciocínio lógico. Você já conversou com quem não estudou? Numa conversa é difícil a pessoa se orientar. Você não. Você vai exercendo esse pensamento. E eu não gostava de história. Acho que eu já comentei com você, Cláudia. Eu não tive professores que eram aula de história. Eu, gente, copiava o livro de história. Inclusive, eu adquiri uma tendinite de ficar copiando rápido, porque eu não sabia fazer resumo, nunca ninguém me ensinou a fazer um resumo. Os professores falavam que a gente tinha que ter o resumo que eles iam vistar, né? Porque antigamente eles faziam visto para dar nota.
E eu tinha medo, porque eu sempre fui aquela aluna medrosa, super ansiosa, que se não tivesse a palavra, o professor ia ver e tirar ponto, e não podia tirar ponto meu. Então eu copiava tudo, e copiava muito rápido. E eu copiava história. Eu copiava os meus livros. E aí eu falei, mas eu não vou usar história. E na graduação eu usei história. Sim. Né? Eu fui pesquisar a história da física. Então, eu poderia estar me dedicando ao meu projeto de iniciação científica, só que eu tive que voltar e pegar livro de história para estudar, para entender aquele contexto ali, porque senão eu não ia conseguir fazer o meu projeto. Quando que lá atrás eu ia imaginar que eu ia precisar de história? E olha a importância do professor pro aluno. Ela foi para física porque um professor inspirou ela. Minha mãe era professora de história, eu aprendi a ler com os livros de história dela. Eu achava a história linda. E eu ficava bravo quando tinha professor que só passava data. Só ficava, o período para a história foi daqui até aqui, história daqui até aqui. É chato. Eu ficava, mas você não vai falar da sociedade egípcia, você não vai falar agora de migração, você não vai falar... Eu ficava doido, você não vai falar da arquitetura e tal, dos avanços que teve na época. Então eu acho que você gostar de alguma coisa é normal, nenhum de nós aqui tem que gostar de tudo. E aí, o que às vezes mostra para o aluno, cara, isso aí é legal, esse negócio da biologia é legal, esse negócio da física é legal, esse negócio da história é legal, é o professor. Você mesmo falou, você se dá bem com ela, com a Angélica, você olha assim, ela é uma inspiração para você, e isso facilita que você consiga conhecimento. Então, o papel do professor é sempre um facilitador, né? O professor tem que chegar e tornar palatável para o aluno, tornar mais tranquilo para o aluno e, me permitam aqui a minha inocência, tornar apaixonante para o aluno. É aí que o aluno voa, é aí que o aluno vai. E complementando um pouquinho mais, Michel, a gente mesmo faz isso, né? A apostila, ela traz tanto conteúdo. Nossa, e daí cara, você acaba excluindo coisas, tipo capacitor. Vamos passar aqui, ó, rapidinho, né? A gente dá destaque ainda assim, porque é mais relevante, né? A gente consegue selecionar, assim. Então... E eu lembro quando eu estava na coordenação, primeiro ano lá em Leme, o Ale chegou para mim e falou, Michel, não dá. Olha isso aqui. Não tem jeito. Que é isso? Não. Quem fez isso aqui? Quem botou essa apostila? Eu conheço uma pessoa que sabe resolver um exercício mais fácil, viu, Ale? Uma vez o Osmar falou pra mim uma coisa que me ficou marcada, assim. Porque se você tem uma boa formação em ciências humanas, você é capaz de identificar o problema de uma sociedade ou, né, um problema social e tudo mais. Mas se você não tem uma formação boa de ciências exatas, você não consegue resolver o problema. Ou então você vai tentar ficar resolvendo o problema, você vai ficar dando volta em si mesmo, vai se perder no universo de coisas que as ciências humanas te abrem, né? E aí, era essa pontuação que eu queria fazer, mas eu tenho uma pergunta para fazer para Angélica. Angélica, que tipo de aluna você era na faculdade? Você era uma aluna... O Ale quer falar. Já teve um spoiler aqui. Teve um spoiler. Você era uma aluna que se dedicava muito, que sempre frequentou todas as aulas, nunca ficou de DP? Ou era uma aluna que frequentava as aulas e ia pro Tusca também? Você tinha um namorado que ficava te levando pro mau caminho, chamando que você tinha que ir pro Tusca? Eu sempre fui aluna desde do ensino médio, ensino fundamental e graduação, ansiosa, sempre muito nervosa com prova. E a que sentava na frente, copiava tudo, prestava atenção, ficava do início ao fim. Eu lembro que quando a gente ia almoçar no bandejão, eu queria parar na praça, né, pra dar uma namoradinha. Né, e eu ficava assim, não posso, eu preciso ir voltar, porque eu tenho que estudar. Eu tinha todo um cronograma, então tinha tudo cronometrado, assim, tudo certinho. Eu sempre fui muito... Então isso significa que o Ale não tinha o mesmo perfil que o seu? Não, o Ale nem sabia as aulas que ele tinha. Ele chegava e falava assim, o que eu tenho hoje? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? É cara da lei isso. Eu? O quê? Como? Não. Vamos faltar. Eu falo, não posso faltar, mas jamais perder aula. Eu faltava quando tava muito doente, por exemplo, no ensino médio, né? Quando tava muito doente, minha mãe falava, você não pode estar com febre. Mas mesmo assim, minha mãe pegava o caderno da minha amiga pra eu copiar, pra chegar lá e tá tudo certinho. Mas era uma coisa tipo assim, cinema. O Ale era o cara que chegava e falava, vamos ver Titanic, e você chegava, vamos ver o novo filme do Jornada das Estrelas, Star Trek novo. O Ale... Quando a gente foi assistir Star Wars, que teve 2 dias antes do nosso casamento, a gente comprou a pré-estreia, aí ele na fila do cinema. Que horas eu vou ver o Spock? Putz, agora eu vou bater nele. Você vai apanhar aqui. Vou bater nele. Ale, você não fala um negócio desse numa fila. Você apanha, cara. Nossa, ele não lembra nada. Misturar Star Trek com Star Wars, assim, é um inferno nerd. Exatamente. Você tá pedindo pra apanhar. E ele foi só pra não desistir do casamento também.
Bom, eu já sei que presente agora pra eles eu vou pegar aquele box inteiro de Big Bang Theory pra eu entregar presente pros dois. Ô, Angélica, e já que você falou de cinema, o que você gosta de fazer quando você não tá corrigindo prova? Corrigindo prova. Existe esse tempo? Peraí, eu não tô sabendo. A gente tem direito a isso? Não tô sabendo. Isso que eu tô meio traumatizado. Porque a gente faz muita coisa juntos, né? Eu, Ali. Poxa, A não gente te se dá dá muito sossego, bem, né? né? Não me dá sossego. Mas a gente gosta de assistir filme. Eu gosto muito de correr, né? Tenho os meus treinos. A gente sai pra comer, a gente gosta bastante de conhecer restaurantes, de jantar, assim. E é difícil escolher restaurante com a Lê? A gente sempre tem opção sem glúten. Tem coisa que ele pode comer, então a gente vai. Não, é tranquilo, a gente gosta sempre das mesmas coisas. A comida preferida dele é pizza. Você quer deixar ele feliz? Vamos comer pizza, ele fica feliz. E tem lugares lá? Em São Carlos tem. Aqui também tem, a gente já comprou pizza aqui. Eu acho que é... Você fala o que eu falar, então. Pra você no microfone. Na realidade, eu gosto do que você gosta, né? Ele gosta do que entendi. Oh. Eu sou obrigado a gostar do que Não, é porque assim, eu falo, amor, onde você quer ir? Você escolhe. Então eu escolho. Mas eu sempre escolho pensando um pouco em você. Um pouco. Não, um pouco, sim. Mas eu sou super de boa. Não sou Filme aquela... nerd? Só filme nerd. Não, ela gosta de filme de guerra. Ó, Só filme de guerra. Resgate do Soldado Ryan. Você quer ver ele feliz, dar pizza pra ele e assistir um filme de guerra. filme Aí de ele guerra. ganhou a noite. Então ele foi ver o Top Gun novo e amou. Eu não acredito. Seu herege. não gosto do ator. Ai, meu Deus. Ele tem isso. Não gosta Se ele gosta ou não. Oh, cara, Deus do céu. diferente. Ele é. Não, é que ele é Ele é diferente. especial, é lindo. Ele é especial. Eu não sei, faz um tempinho só, eu acho que vocês prestaram o vestibular e passaram na universidade, né? Só tem uma pessoa que faz tempo aqui. Não vou me manifestar. Ó, só porque tá fazendo 30 anos que eu entrei na Federal esse ano, tá? Lá, cara. E não sei como era o vestibular na época de vocês, mas a minha pergunta é, se vocês tivessem que escolher um curso hoje em dia, qual curso vocês prestariam e que tipo de vestibulando vocês seriam? Vai pra Angélica aí, ó. Entrevistada. Nossa, eu... Ai, Manu, eu continuaria com a licenciatura em Física, não mudaria. Eu era aquela vestibulanda que tava 1 hora no portão esperando a prova com 5.000 canetas. Eu ia fazer Biologia também. Isso não ia mudar, não. Agora, eu ia mudar uma coisa em relação a ser vestibulando que eu fui. Eu estudava... Estava ali fazendo simulado e tal. Na minha época, fazia o simulado, tinha 3 terceiros, eram 90 alunos. Então, era classificado. No primeiro, terceiro, ficavam os 30 melhores notas. No segundo, de 31 a 60. E assim, era classificatório. Cada mês tinha simulado, então a turma mudava todo mês. E eu sempre fiquei na primeira turma. Eu era o CDF na época? Não, mas eu era um bom aluno, eu gostava de estudar. E hoje eu vejo que tem uma pressão muito grande em cima do aluno. Uma pressão gerada pelo meio, pais, escola, e uma pressão que o próprio aluno autogera. Hoje, eu ia fazer um pouco diferente. Eu ia estudar um pouco mais, mas eu ia estudar mais o meu ponto fraco. Naquela época, eu estudava tudo, eu me preocupava em estudar tudo igualmente. Hoje, não. Hoje, eu percebo, mas isso é porque isso aconteceu comigo, porque eu passei por causa das matérias que eu gostava e que eu vi que a maioria desencanava. Eu passei bem na biologia, mas não passei bem por causa da nota de biologia. Eu passei bem porque eu tirei 10 em história, 9,5 em inglês e 8 na redação na segunda fase da FUVEST. Não tinha nada a ver com a biologia, o que me fez ter um bom desempenho. Então, hoje eu ia, falei, não, não escrevo tão bem, deixa eu dedicar na redação. Então, hoje eu ia diferenciar o meu estudo, hoje eu ia fazer diferente. Que a gente fala bastante isso para os alunos sempre, se dedicar a isso. As pessoas que vão fazer medicina, por exemplo, a maioria gosta muito de biologia. Sim. Então, é claro que a maioria vai bem em biologia. Vai bem em biologia. Então, o que vai fazer você passar é aquelas Isso. matérias que a maioria não se dá bem. Isso mesmo. Então, matemática, história... É isso mesmo. Exato, eu senti isso na exatamente pele. isso. Eu passei em primeiro lugar em biologia por causa disso. Eu não passei. A prova de biologia foi terrível no ano que eu fiz 92, segunda fase. Todo mundo foi mal. Aí eu passei bem por causa do que os outros eram ponto fraco. Eu lembro até hoje. Acho que eu te comentei isso com você. Era prova, eu fazia, eram 12 questões das específicas e 6 questões das outras na segunda fase. Eu fiz a segunda fase de tudo na FUVEST. E aí a prova de história, que eu adorava, eu tinha só 6 questões, mas eu lembro até hoje, tinha uma charge do Miguel Paiva, que estava assim... aristocratas pulando, viva a independência, estava assim o Brasil no fundo, assim, Rio de Janeiro, viva a independência, eles pulando do lado de uma favela. Aí a criança pergunta para a mãe na favela, o que é isso aí, mãe? Sei lá, deve ser um novo produto em inglês.
e comente. pode crer. Nossa, eu fui a loucura. Eu falei, nossa senhora, eu fiquei maluco naquela questão. E numa época ainda que o vestibular era conteudista, né? Fazer um tipo de bastante. reflexão Sim. desse tipo é massa mesmo. A literatura, ela também fez muita diferença para mim, porque eu sempre gostei muito de literatura. Eu tinha lido, né? Ou vi todos os livros da FUVEST, li mesmo, não foi aqueles resumos Isso, ou aula. Hoje a galera não lê. É Não impressionante. Você fala, gente, tem que ler Tem os que livros. ler. Eu não tenho tempo. É muito chato. É muito difícil. vai. Sempre tem uma desculpa. Mas você tentou? Você sabe que se você acertar essas questões, você vai estar na frente, porque a maioria vai errar? Isso fez muita Essa diferença. maturidade que eu acho que falta Sim. pra vocês. Porque tem aluno que chega e acha que já sabe o que tem que fazer. Que nem você falou, você foi perfeita. Os professores chegam tentando dar a dica da nossa experiência. Eu mudei o pensamento que eu tinha justamente porque eu fui vendo que os alunos que conseguiam passar eram aqueles que estavam indo nos pontos fracos deles. Você foi perfeita. Medicina, todo mundo vai tirar notão de biologia, exato. vou passar pelo ponto fraco. Exato. E eu queria fazer um comentário agora, que o Michel estava comentando e veio assim. A gente dá todas as dicas para vocês, já que você comentou de vestibular, para vocês irem bem no vestibular. O que eu percebo muito, e aí vocês podem confirmar se acontece também na disciplina de vocês, é que eu chego e vou dar a primeira aula de física. É notação científica. Eu já sei. E ele saiu da aula, ou ele está estudando biologia. Minha velocidade média, aquele início da cinemática. Eu já sei o que é ponto material, o que é um corpo extenso. Aí lá no final, mas o que era um corpo extenso? Porque não vai perguntar pra você o que é um corpo extenso, mas ele tá no contexto ali do exercício. E ele não faz o básico. Eu falo, gente, eu sempre preparo uma lista básica de tarefa, porque às vezes os exercícios do material, ele já vem FUVEST, segunda fase. Sim, Então eu faço uma lista básica, assim, sabe? Tipo, de repetir mesmo. Pra você pegar o jeito, pra você ir pra tarefa mínima, pra você ir pra tarefa complementar. E eu peço pra fazer. Aí o aluno já tá lá na tarefa complementar sem ter passado pela básica, porque ele acha que se ele fizer aquele exercício complementar, ele vai entender. Mas não, se você fizer o que a gente tá mandando, dá certo. Sim. E história, eu não tenho muito isso, porque acho que o conhecimento histórico, ele é a partir do tempo cronológico. Então, já começa com bucha desde o começo, né? Tem alguns momentos que fica um pouco mais fácil e tal, mas eu acho que o que às vezes mata um pouco esse aluno que é um vestibulando é a arrogância mesmo em si, né? É de tipo achar que, isso aqui eu sei. Toda aula de primeira lei de Mendel eu brigo. Eu falo, gente, presta atenção nisso aqui, porque se eu não tiver um alicerce legal, eu não vou construir um prédio. Eu já sei que isso aqui vai dar vezão, em 3 para 1, 3 amarelo para 1 verde. Ótimo. Mas então vamos lá, vamos discutir método científico? Mendel achava que era uma coisa. Ele fez, deu errado. Ele jogou tudo fora e começou de novo. Então, vamos treinar método científico? Vamos observar, formular uma hipótese, fazer um experimento, ver o resultado. Aceita ou rejeita a hipótese? Então, eu já falo, vamos treinar método científico que cai na FUVEST. Você falou bem. Às vezes o aluno chega com arrogância. Isso é fácil. Isso eu já sei. Genética, assim, quando chegar em ligação fatorial, presta atenção. Primeira lei de Mendel é fácil. Se você não entender a primeira lei na ligação fatorial, é que não vai mesmo. E depois o aluno quer entender quântica. E o aluno quer chegar pra você com um livro de Stephen Hawking se ele não sabe nem... E aí a ansiedade do conhecimento. Exatamente, né? Quero saber. E aí você fala, é difícil entender isso. Você fala, professor, não quis. Mas é o reflexo do nosso tempo, porque vai ao TikTok, é fácil. Tanto é que a gente mantém aqui um horário, vamos dizer assim, limite do podcast em mais ou menos 1 hora. Por quê? Porque se ficar muito extenso ele não vai ver. O pessoal prefere ver corte. Já dizia Confúcio, qual a maior virtude do ser humano? A paciência. Paciência, pequeno gafanhoto. Paciência. E exatas tem muito disso. Se você não tiver o seu momento, se você não parar para resolver você, comigo explicando vai ser muito fácil, né? Com a lei ali na matemática, mas você tem que ser o seu momento, é difícil, tem que ter paciência. O Alexandre ficou 2 horas para fazer um exercício de análise combinatória ontem. E a felicidade depois que ele resolveu. Nossa. Tá até agora. Até agora, inclusive. Tá até agora. Angélica, eu tenho algumas perguntas aqui dos nosos internautas. Internautas. Alguém está nos assistindo, nós temos 6 internautadores. Que chique. Internautas. Sua mãe, minha mãe. E assim, a gente tem bastante, Angélica, algumas perguntas aqui, então se você conseguir responder de uma forma mais concisa. Então, uma acho que você já passou mais ou menos por cima, mas vamos lá. O jeito que você
e o Alê se conheceram? Aquele olhar do Alê, 43. Começou no cursinho, né? Eu era a menina da frente, ele era do fundão, que pedia pra ligar o ar, né? Eu Ele? pedia pra desligar. Ele ficava com calor e o pá do ar-condicionado lá na frente congelando a gente. Mas ele tinha uma namorada, eu também, enfim, eu só sabia da existência dele ali, né? Você fez cursinho aonde? Macfísica, a gente se Mac conhece Física. no Bom, Macfísica. já ia falar, não é possível que eu dei aula pra Angélica também. Eu já ia sair daqui agora, não. Pelo não. amor de Deus. Aí depois, quando a gente entrou na USP, é gente de fora, né? Então, quando eu olhei ele, eu falei, nossa, o menino de São Carlos, né? Tipo, ele fez cursinho comigo, aí a gente fez um laboratório juntos. Eu lembro que eu falei, já que você é de São Carlos, a gente pode fazer junto, tal. A gente se aproximou ali, fomos comer um salgado, Ai, né? Ele me levou pra comer um salgado. já sempre dispersando antes da aula. Dispersando conhecimento. Não, para com isso aqui, vamos lá. Vamos lá. Aí a gente foi jantar, comer um salgado antes da aula. E a gente ficou conversando e tal. Daí, assim, né? E aí, né? Meu relacionamento tá tão bom. Ele, o meu também não. E um dia... debaixo do monumento ali da engenharia, eu fui dar um tchau, né, nele. Fui dar um beijo, ele virou a boca. Que? Pra dar um beijo na boca. Um beijo? Foi. Mas que audácia. Contrário, o Alê tá falando o contrário. É sério, foi assim. Ô, louco. Já temos um motivo para ter uma máquina do tempo para voltar ao momento que isso aconteceu. Cadê o DeLorean? Cadê o O DeLorean? Alê vai querer o direito de resposta. Hein? E aí, Vai ter réplica. a gente já tava namorando em abril de 2000... Abril não. Junho de 2008. Abril foi quando a gente ficou. Junho de 2008 ele me pediu em namoro. Ó, o que mais te inspira? Não vale o Alê. Não vale o Alê. O Alê, esse deus grego. Nossa senhora. Não, mas o Ale ele é uma inspiração por conta da dedicação dele, da persistência, assim, tipo, em resolver uma questão, de não desistir, né? Eu acho ele uma pessoa muito inteligente, muito dedicada, eu gosto muito disso nele. E as mulheres da ciência, Marie Curie, né? A Mileva, assim, tipo, todas elas me inspiram a não desistir, a continuar. E eu gostaria de ser inspiração para outras mulheres também, né? Na área das ciências, em qualquer área. Enfim, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, estar no lugar que a gente quer, independente de qualquer E já tá pessoa. sendo, hein, Angélica? Se sente realizada dando aula? Muito, muito. Como eu falei no início, eu sou muito feliz, eu não me imagino fazendo outra coisa. A gente acorda às 4h30 da manhã, pega estrada. Tem que gostar, sabe? 4h30. E eu sou feliz, muito feliz. Tem algum sonho que ainda não conseguiu realizar? Ela tá achando já que você realizou todos os seus sonhos, hein? Não, eu tenho muitos, tenho bastante. Eu gostaria de um dia, sei lá, conhecer a estação espacial, conhecer a NASA. Enfim. Fica a dica aí. Olha, passeio lá do Jeff Bezos lá pro espaço, ó. Tá baratinho, promoção. Eu gostaria de ver. Promoção, Ale. Já de presente. Olha. Porra, Olha, não colabora também, né, velho? Pô, a gente dá as dicas assim, olha. Mas eu gostaria muito de poder ver a Terra. E de visualizar o nosso planeta, assim, e falar, nossa, ela é redonda. É verdade que quando entra borboleta em casa, é você quem tira? O Alê tem agonia? Ele tem pavor, odeia borboleta, qualquer coisa que voa. Uma vez tinha um bichinho dentro do carro que voa, sei lá o que era. Ele parou o carro e falou, tira, senão eu não consigo dirigir. Barata também. Tudo, qualquer coisa que voa. Mas borboleta. Agora que o professor de biologia tem que falar que toda barata voa, mas eu vou ficar quieto. Inclusive, eu vou contar uma coisa que eu acho que nem sua mãe sabe. Ai, nossa, nem sua mãe sabe. É boa. Yes. A cara Vamos dele. vamos gravar. Atenção, isso vai dar corte, isso vai dar corte. Ele tinha um bicho, assim, tipo na parede da casa dele, que voa, mas ele tava parado, assim. E eu não estava lá pra tirar, né? Porque normalmente eu que tiro esses bichos. Quando a gente ainda namorava. E ele tinha, tipo, uma espingardinha de chumbinho, alguma coisa assim. Ah, não. E ele falou assim, se eu mexer nesse negócio, vai voar. Ele tem a impressão que vai bater no olho dele, ele tem aflição. Ele deu um tiro de espingardinha de chumbo lá na parede lá e tá marcado no azulejo da mãe dele. Acho que ela nem sabe até hoje.
Vamos lá, então, Angélica. Esse momento aqui é um momento que eu vou fazer algumas perguntas pra você. Rufem os tambores. São 6 perguntas aqui. Tá bom. E você tem que responder o mais rápido possível. Beleza. Uma viagem. Buenos Aires. Um lugar pra correr. Buenos Aires, amei correr lá. É mesmo? Aham, curti muito. Uma aula pra lecionar. Ah, eu acho que foi a que eu dei hoje lá em Leme, que é a física do violão. Ah, eu vi. Muito o vídeo, gostosa, porque dá pra ver bem na prática, assim, a equação da ondulatória com o violão ali. Daí a gente sempre toca uma musiquinha na aula. Não eu, né, mas normalmente um aluno que toca violão. Inclusive, Então- vamos combinar, quando os alunos me perguntarem se as cordas vocais são cordas, eu falava... Angélica, pelo amor de Deus. Eu sei fazer canto gregoriano, cara. Uau! Ai, meu Deus. Qual sua melhor qualidade como professora? Acho que é a paciência. É? Eu posso explicar 100 vezes pro aluno se ele não entender. Nossa, eu perdi E a eu não- paciência ontem. Eu não... Inclusive, todos os professores de física, se você chegar pra mim e falar assim, não, porque o professor de física colocou o aluno pra fora. Não, então você é o demônio, você é o capeta. Não, então É se verdade. juntar a Angélica e o Vilmo, cara... Angélica, Vilmo, Orcélio, Du. Orcélio? o Du, Nossa, pelo o amor de Du Deus. também, cara. Assim, O louco, cara. quando eu tava na coordenação, chegasse, Isso aí ó, é o Du me verdade. colocou pra fora. Vai pro inferno. Será que é Quero nem pré-requisito no saber. vestibular? Ser paciente. Ficar sentado numa cadeira pingando uma gotinha aqui, ó. 3 horas. Tortura chinesa. Eu ia falar que acho que, como professora, uma das maiores qualidades que eu vejo em você é que você é muito atenciosa. Eu acho que tem muito professor que às vezes ele vai correndo com a matéria e não vê, tipo, a feição do aluno, se tá entendendo. A Angélica não, às vezes você não tá entendendo nada. Ela olha pra sua cara e fala, você não tá entendendo nada, eu vou repetir tudo de novo. Então acho que você é muito atenciosa, você percebe muito e com coisa muito pequena, assim, sabe? Acho que é uma das suas maiores qualidades. Fica a dica aí pro Ale. Fica a dica pro Ale. Os professores que vão correndo com a matéria, então, os professores de matemática. Alexandre. Tem o livro aí. Entendeu? Pega o livro aí. O que eu tenho a ver com o que você tá achando que é? Qual o seu melhor defeito? Não, qual o seu pior defeito como... melhor defeito. É que eu li. Qual o seu pior defeito como professora? Como professor, eu não tenho defeito. Ou Defeito. ponto a melhorar? Ah, e talvez seja a minha organização na lousa. Eu acho que eu ainda sou muito bagunçada, assim. Eu não sei se às vezes eu deixo claro, começo a escrever num canto, vou pro outro. A minha letra não é tão boa. Acho que preciso melhorar a lousa. Ó, essa pergunta aqui foi uma pergunta de um internauta, entendeu? Que mandou e eu reformulei e coloquei aqui no... Nós temos no internauta, é coisa tão ICQ, né? Coisa tão Orkut. Tem coisa tão Orkut, né? Au! Daquele barulhinho do ICQ. Se fosse pra escolher uma única música de Sandy Júnior, qual seria essa música? Ah, com certeza o hino, né? Turo, turo. Turo, turo. Será que eu posso sugerir? Uma palhinha. Eu ia sugerir pra gente fazer um TikTok depois, ela e o Alê. Ai, vamos. A lava. Assim, eu não posso falar que você é meu Júnior, mas você vai ser o meu Lucas Lima. Ai, que linda, E a gente marca eles, pensou? Eles repostam e a Sandy vem aqui ver a gente. Meu sonho. Viajou demais agora. Nossa, senhora. Agora a última pergunta. Qual o seu maior sonho como professora? Sair de uma sala de aula, assim, e a maioria, né? O ideal seria que todo mundo tivesse entendido e gostado da aula, né? Obrigada, professor, pela sua aula, né? Acho que esse é o meu maior sonho. Acho que o reconhecimento, né, do nosso trabalho. Porque a gente estuda muito. Como eu falei, a gente acorda cedo, viaja. E acho que quando um aluno fala isso, né? Tipo, é uma coisa tão simples, mas quando ele para e fala assim, obrigado pela aula. Nossa, é um negócio, cara. Faz uma Tem super aluno em São diferença. Carlos que faz isso, é fantástico. Então, eu me sinto assim renovado. E Falo, quando pô, obrigado. você recebe até de uma pessoa que você não tá esperando, ou de um aluno que, Sim. tipo, às vezes, beleza, é frequente um aluno falar isso, e é legal também ouvir, obviamente. Mas quando alguém fala que você não tá esperando e você tá passando, assim, por ele pra ir embora, e ele vira e te fala realmente, assim, sabe? Obrigado pela aula, é um negócio... É um negócio surpreendente, Ou né? quando ele fala assim, nossa, eu não entendi esse assunto e hoje eu entendi, fez sentido agora. Quando fala que faz sentido, Ou então manda... nossa, é muito Faz mais de 2 anos gratificante. que eu escuto isso.
De vez em quando, eu deixei todas as minhas aulas na pandemia, eu fiz o canal no YouTube, deixei lá tudo, e tá lá. E aí eu sempre passo pros alunos. Mas de vez em quando, tem um pessoal que acha no YouTube e deixa comentário. E aí eu acho legal, porque eu falo, pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi, viu a minha aula, achou numa busca e colocou, obrigado, tinha prova disso, ficou legal. Eu falo, pô, uma coisa que você nem conhece, mas você não tá esperando. Aí você fala, nossa, que legal, eu ajudei alguém. E o dia do professor é um ótimo dia pra fazer isso, né, velho? Que é demais mesmo. O dia do professor, eu acho que é melhor que aniversário. Exatamente. Ver aluno ex-aluno de 2, 3, 10 anos atrás. Professor, saudade do dia do professor. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu quero fazer uma pergunta justamente sobre isso. Sábado foi dia dos professores, né? E... Pra ela ou pra mim? Não, pra vocês mesmo. Pra nós todos. E eu vi nas redes sociais mesmo vários relatos de professores, alguns positivos, exaltando a profissão, falando do quão honrados eles se sentiam por ser professores. Mas eu também vi muitos comentários negativos de professores mesmo, falando que era uma profissão muito difícil, que eles não se sentiam valorizados, ainda mais num país que desvaloriza tanto a educação. E eu parei pra pensar que eu, desde pequena, nunca fui incentivada a ser professora. Desde pequena, sempre ouvi, professor ganha mal, professor tem uma vida muito difícil. Então, acho que eu, por exemplo, não conheço ninguém que queira ser professor. E isso é um pouco triste, né, visto de uma profissão tão importante como essa. Eu queria saber se alguma vez vocês foram desestimulados a seguirem a carreira. E o que incentiva vocês a continuarem mesmo sendo tão difícil? Quando eu estava na graduação, eu fiz iniciação científica e fazia licenciatura, já dava aula junto. E depois eu fui fazer o mestrado por conta própria, sem bolsa. Nossa, quando eu estava na graduação mas você só dá aula? E quando eu estava na pós-graduação, comecei o mestrado, o pessoal me apelidou de meteoro, porque eu caía lá no laboratório de vez em quando. Na verdade, eu não tinha bolsa, então eu ia lá quando eu podia. Eu estava me financiando, tá? Porque quem tinha bolsa não podia ter, era dedicação exclusiva. Então eu não tinha bolsa, eu fazia por conta própria mestrado no UFSCar. E só que eu aparecia lá e o pessoal não entendia isso. Como assim esse cara não está aqui? Mas eu financiava minhas viagens, eu financiava minha pesquisa com o meu salário dando aula. E meu orientador, super tranquilo. Não, você apresentou o resultado, beleza. Mas a galera do laboratório, o pessoal era aquela coisa corporativista, faculdade, falava, não, mas você vai dar aula? Que nem ela falou, você vai ser... O pessoal da universidade, alguns têm um pensamento mais, assim, corporativista. Você tem que ir pro ensino, tem que publicar, tem que ter título. Fazer pesquisa. Aí você vai dar aula, aí você vai se rebaixar. A minha orientadora mesmo, que eu falei, né? Eu gosto muito dela, ela sempre me inspirou muito, mas isso me deixou muito magoada. Quando eu falei que ia dar aula, ela falou, mas você vai se rebaixar, vai deixar tudo que você conquistou, como se a pesquisa fosse mais importante do que ensino. Mas eu tive uma professora também, ela era do ICMC, né? Quando a gente fazia a disciplina da matemática. Que ela olhou pra gente e falou assim, nossa, vocês são garotas tão bonitas, por que vocês estão aqui no curso? Nossa. Por que vocês não casam com um médico como eu fiz? E vai curtir sua vida. Mas sempre, inclusive como tem professores, né? Que reclamam da profissão. E acho que, assim, até quem reclama, eu não acho que tá errado, sabe? Só que eu acho que o momento do dia do professor é um momento de você comemorar ou então receber as felicitações de quem manda, o reconhecimento de quem manda, mas também tem que lembrar que envolve um lance que não é filantrópico, né? Tipo, a gente não tá fazendo caridade, a gente tá fazendo porque a gente gosta, obviamente, mas é uma profissão. Faz a gente ser gente, no final das contas. Faz a gente reforçar quem é o nosso ser social no meio da sociedade. No meu caso, eu fui assim, acho que, não sei vocês, mas uma parte da minha família, que não é a família que eu convivo, assim, nossa, olhou pra isso e assim, falava a todo momento, sabe? De conversinha por trás. Show até hoje. Por que vai ser professor e tal? Até mesmo meus amigos, assim, que às vezes não falava escancaradamente, mas você via que às vezes algum comentário... E acho que o que me motiva são duas coisas. A primeira, são os alunos em si, né? Então, se você tem uma sala que está antenada, que os alunos reconhecem você como professor, não precisa ser nem a sala com o melhor desempenho acadêmico do mundo, não precisa ser isso, mas que te reconhece como sendo professor e como sendo uma função... que te respeita como sendo professor. Porque o grande lance é, ser professor faz parte da minha vida. Se o cara desrespeita a minha função... ele, consequentemente, está me desrespeitando como ser humano. Então, eu, quando falo, não leva pro pessoal, eu levo. Eu não consigo não levar pro pessoal, porque eu acho que isso está intimamente ligado com quem eu sou no planeta. E aí, tem um lance também que eu me motivo, acho que é por conta de mim mesmo, assim, né?
da minha figura como professor, porque eu tenho na minha cabeça que eu preciso deixar a aula mais lógica possível para o aluno conseguir entender. Então, por mais que eu esteja dando aula numa sala, que eu vejo que os alunos estão entendendo, na próxima aula que eu vou entrar, eu não vou parar desse jeito. Eu vou tentar modificar ela de alguma forma para deixar ainda mais lógico dentro daquilo que eu ensinei, sabe? Então, acho que a motivação vai nesses 2 pontos. Primeiro, em quem está assistindo a aula, e acho que é uma motivação, em segundo lugar, que vem comigo mesmo, sabe? Pra eu conseguir manter aquecido esse estímulo pedagógico. Porque se for, às vezes, depender de outras coisas, sei lá, carreira, salário, a gente sabe que é muito difícil. Isso na vida do professor é muito instável, ainda mais quando você vai ficando cada vez mais velho também, né? Isso foi indireto? Angélica, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado pelo tempo aqui. Foi fantástico. A gente podia ficar aqui horas falando, contando histórias, queimando o filme do Alê, mas vamos parar por aqui. Muito bom, Angélica. Gostei de conversar com você. Obrigada, gostei Cláudio. de conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre sua atividade dentro de sala de aula. E é muito bom ter você como parceira de sala de aula também. Digo mesmo por Então, vocês. valeu. Obrigada. Manu, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo tempo, por estar aqui. Você é fantástica. Obrigado por enriquecer nosso debate aqui, nossa conversa. Obrigado E essas mesmo. emparedadas que você deu na gente, agora na sala de aula você vai sofrer, viu, Manu? Peraí, eu nem dei aula pra ela ainda. Calma, velho. Vocês também? Mas Deixa eu chegar no terceiro primeiro. amanhã já começa. Porque amanhã eu vou dar aula pra ela. Entendeu? Ai, tem uma pressão agora. Revanchismo. Isso é definido como revanchismo. Obrigado, queridos Aviceners. Obrigada, Valeu, gente. Aviceners. Valeu. Galera. Obrigado ao Ale ali, ó. Obrigado, Ale, lá Valeu, atrás. Ale. Valeu, Ale. Aquele abraço, até a próxima. Valeu, Tchau, galera. tchau. E essa mochila vai ficar aí mesmo, com o símbolo do mochila, imperialismo. Símbolo do imperialismo. Poxa vida, hein? Mulher Maravilha tá aqui hoje? Tinha que ter uma coisa Marvel pra contar. Põe o Batman aqui também. O Batman vai aparecer. O Batman vai aparecer. Pergunta é, o Batman é fascista ou não, Michel? Fascista, mas aristocrata é. É, né? Uma vez o Osmar falou pra mim uma coisa que me ficou marcada, assim, porque eu sempre tive certa aversão à física, à química, um pouco menos, mas a matemática A biologia, pode falar. Se o professor de biologia foi chato, pode falar. Biologia Pode era falar. um exemplo. Como é que chama? Há Aquele nome controvérsias. daquele dragãozinho menor? Crocodilo. O melhor, o Ale mandou uma figurinha num grupo uma vez que eu tava, eu guardo essa figurinha até hoje, cara. Alguém convidou a gente pra fazer alguma coisa, ele falou assim, ele mandou uma figurinha, vou ver se eu quero ir. Uma figurinha assim. Aí embaixo, depois de uns 2 minutos, era, eu acho que eu não quero ir. A mulher com uma coleira no pescoço do cara. Claro. Cara, essa figurinha, isso aí faz tempo já. Eu não sou faz assim, tempo. tá? Quero deixar claro. A gente sabe que você não é assim, mas ele é claro que ele vai falar. Inclusive, eu falo, amor, sai com seus amigos. Daí ele fala, mas eu não tenho amigo. Desculpa, viu, Vitor? Passei do tempo aí. Vi que ele tirou. Uma salva de palmas para o Vitor. Que é o nosso editor. Ixi, eu gostei. Olha só. Uma pessoa para te salvar na queda. Nossa. Alexandre, ele me salvou. A cara dele era assim, se não foi eu. Ele. Uma pessoa para te salvar na queda, mas não salvou, né? Né? Então, né? Essa né? história... Me deixou cair. Então, muito bom. Ao som de Sandy Júnior, vamos encerrar? Vamos Ao som encerrar. turo-turo. Vou botar na Você que meta tá agora. vendo esse podcast, pode acessar os arquivos aí do Instagram, que você vai encontrar o TikTok do Ale e da Angélica cantando Sandy Júnior. pra você. Turo-turo ainda, hein?